Hoje a gente vai continuar com a distribuição normal, só que numa aula só de exercício. Então aqui no primeiro exercício, a gente vai estar lá, olha, os depósitos efetuados em um banco durante um determinado mês são distribuídos normalmente, ou seja, ele é feito através de uma distribuição normal, com média de 10 mil e o desvio padrão de 1.500. Qual a probabilidade de que um depósito selecionado ao acaso seja 10 mil ou menos, pelo menos 10 mil, no valor entre 12 mil e 15 mil, maior que 20 mil? Só que esses valores eu não consigo encontrar na tabela. A tabela só tem valores para Z. E se eu for calcular nesses valores, eu vou ter que calcular pela integral. Se eu olhar aqui, eu tô com a som aqui. Eu vou colocar aqui 10 mil a média, vamos supor que esteja aqui, 10 mil. Aí eu tenho o desvio padrão de 1.500 para cá e para cá. Então aqui eu tenho 10 mil, eu tenho a média, menos desvio padrão. Aqui eu tenho a média mais desvio padrão. Aí eu quero o intervalo de menos 10 mil ou menos, né? Então ele estaria esse pedaço tudo aqui, ó. Nós vai calculando. Como que eu calculo isso? Mas eu só fazer essa somatória. Tá, mas essa somatória existe algo que chama-se integração, porque eu estou calculando uma área desse ponto para baixo, para menos. Então eu não consigo identificar isso. Eu teria que calcular aquela integral. A tabela não me fornece. Então, para facilitar isso, a gente vai estar utilizando a transformação aqui de x para z. Tá? Quem são os meus x? Meu x está aqui, olha, 10 mil, 12 mil, 15 mil e 20 mil. Quando eu falo menos, ou pelo menos, maior, isso daí vai ser os sinais que a gente vai estar colocando. Tá? Valor entre, então vai ser um intervalo. E eu tenho que tomar cuidado com os sinais também que eu vou estar colocando ali. Só isso. Então, a gente vai fazer aqui, olha, separadamente. Se eu tenho lá 10 mil ou menos, que é o item A, eu quero a minha probabilidade do meu x ser 10 mil ou menos, ou seja, menor ou igual a 10 mil. É isso que eu quero. Quero calcular essa probabilidade. Ok? Mas ali, deixa eu só pegar aqui, eu tenho 10 mil a média. E o meu desvio padrão de 1.500. Bom, então eu vou estar utilizando esses valores para achar o valor de Z. Achando o valor de Z, pronto, resolve o meu problema. Eu vou lá na tabela e acho o valor que eu quero. Então, o que vai ficar aqui para mim? Então, a probabilidade de x menor ou igual a 10 mil vai ser igual à probabilidade de z ser menor ou igual a quem? Agora nós vamos calcular. O x, que é 10 mil, menos a média, que é 10 mil, dividido por 1.500. Então, aqui eu tenho z menor ou igual a 10 mil menos 10 mil, 0. Dividido por 1.500 deu 0. Bom, agora eu quero o valor que eu tenho menor que 10 mil, que 0. Esse daqui, às vezes eu nem preciso de tabela, tá? Dá pra gente pensar assim, olha, se eu fizer o gráfico aqui. Eu tenho a minha média que tá aqui, ó. Agora aqui eu tenho lá, meu normal 0 e 1. Né? Eu coloquei assim, o normal, Z, meu normal 0 e 1. Ou seja, média 0, variância 1. Então aqui eu tô no 0. Média 0, central. Eu sei que essa parte aqui ele detém 50% das minhas observações.
E eu me recordo também que essa outra metade aqui, ó, ela detém mais 50%. Porque a hora que eu somar tudo aqui, eu tenho 1%. Tenho 1. Somatória de todas as minhas probabilidades ali é 1. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou estar observando aqui. Eu quero menor que zero. Menor que zero tá aqui, ó. Eu tenho zero aqui. Deixa eu trocar de cor. Eu tenho zero aqui. Eu vou pegar para menor que zero. Então, esse pedacinho aqui, eu tenho lá um x, no caso aqui um z, menor ou igual a zero. Então, daqui para cá, tudo menor que zero. Então, nesse caso, a minha probabilidade vai ser quanto? Se eu quero essa parte por completo, e ela eu falei que ela vale, que eu tenho 50 por 0,5, a minha probabilidade é 0,5, ou 50%. Porque eu quero toda a parte negativa, ele caiu do zero, então ele vai me fornecer o quê? Tudo que vem de menor que zero. Menor que zero eu tenho 50%, maior que zero eu tenho 50%. Então, nesse caso, eu nem preciso olhar para a tabela, tá? Então, aqui eu já sei tudo para cá, olha, vai englobar tudo. Então, se eu entro aqui no zero e na divisão, tá? Aqui eu faço a divisão. Zero, para cá é menor, né? Para a esquerda é menor, para a direita é maior. E zero. Aí entra naquela, como vocês zelaram, limite pelas laterais. Maior ou menor, direita e esquerda. Esquerda, ele aqui tem 50% e direita de zero tem mais 50%. Então, sempre quando eu pegar todo esse espaço, é 50%. Tanto faz a direita quanto a esquerda. Ah, eu vou querer lá, vai ficar lá maior que zero. Maior que zero, maior ou igual a zero, vai dar 50%. Menor ou igual a zero, 50%. Maior ou igual a zero, 50%. Porque a hora que eu somar os dois, tem que dar 1. Então, eu só vou dar 1 se eu tiver 50% mais 50%. Aí vai me dar o 100%. Agora, eu quero lá, olha, a probabilidade de x pelo menos 10. Pelo menos significa mínimo 10. Então, eu quero de 10 para cima. O mínimo é 10. Então, aqui vai ser o quê? Maior ou igual a 10 mil. Então, eu quero essa probabilidade. Vou fazer a mesma coisa, vou fazer essa mesma transformação, vou achar z. E aí, no caso, a gente já sabe que a média é 10.000 e o desvio padrão é 1.500. Então, eu vou estar usando a mesma formulinha para transformar em z. Aliás, sempre quando eu preciso achar o z, eu vou usar a mesma fórmula, tá? Não tem outra fórmula para isso. Então, meu x maior ou igual a z, aliás, maior ou igual a 10, é igual a probabilidade de z maior ou igual a quanto? A 10.000 menos 10.000, que é a média, dividido por 1.500, que é o desvio padrão. Bom, o meu numerador aqui, ele vai dar quanto? 10 menos 10 aqui. Isso daqui é igual a zero. Então, 10, 0 dividido por 1.500 vai ser zero, né? Então, aqui eu tenho a probabilidade de z maior ou igual a zero. É isso que eu quero. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pensar da mesma forma que eu pensei anterior. Eu vou até fazer o gráfico de novo para vocês. Eu tô aqui. Agora que a hora que eu fiz essa transformação, eu escrevi a minha probabilidade na normal 0 e 1, tá?
onde a minha média é 0, então ele vou estar aqui, ó, vou cortar aqui no meio. 0. O que eu quero? A parte superior. Então, eu quero essa parte aqui, ó, maior do que 0. E aqui vai embora também, que aqui ele completa. Então, eu quero esse pedacinho aqui, ó, maior do que 0. Ah, mas vai englobar tudo? Vai englobar todos os valores, não vai ficar nada de fora. Então, é esse pedaço que eu quero. Bom, esse pedaço aqui é 50%, é acima de 0, né? Então, é todos os valores que estão acima de 0. Se eu pegar e pensar que a minha reta eu divido ele 50%, 50% maior que 0, 50% menor que 0, essa probabilidade aqui é quanto? Quanto eu tenho aqui nesse espacinho? Que é acima de 0. Lembrando que 100% é 1. Tudo, né? Todas as probabilidades. Esse pedacinho é quanto? 50% ou 0,5. Né? Tanto faz eu colocar 50% ou 0,5. Então, a minha probabilidade aqui, olha, é 0,5 ou 50%. Nesse caso, eu nem preciso de ir lá para buscar na tabela. Porque eu já sei, maior que 0 é 50%, menor que 0 é 50%. Ponto, fechou. Esse caso aqui também, a minha média é 10.000 e meu desvio padrão 1.500. Então, aqui, o que a gente vai estar fazendo? Eu quero a probabilidade do meu X, ele está entre 12.000 e 15.000. Ou seja, se eu pegar aqui, olha, eu tenho 12.000 aqui, 15.000 aqui. Se eu pegar aqui na reta, tá? Meu X tem que estar aqui, ó. Eu quero descobrir qual ele está aqui, ó, onde que ele está aqui dentro. Qual a probabilidade dele estar ali dentro. É isso que eu quero. Só que eu preciso transformar esses valores em Z. Né? Porque aqui eu não consigo. Então, eu preciso fazer uma transformação deles para Z. Tá? Deixa eu colocar reto, tentar escrever mais reto aqui. Tentar fazer a transformação em Z. Fazer a transformação para Z, para facilitar eu encontrar minha probabilidade, porque assim vai ficar mais difícil, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou usar sempre essa formulinha aqui, ó. Então, o meu X aqui é 12.000, menos a minha média, que é 10.000, dividido pelo meu desvio padrão, que é 1.500. Menor ou igual, agora vai ser Z, não vai mais ser X. Segundo intervalo, meu X vale 15.000. A minha média continua sendo 10.000. Meu desvio padrão continua sendo 1.500. Então, aqui a gente vai fazer as continhas agora. Ó, imagina, eu tenho lá 12.000 menos 10.000, ele me sobra 2.000. Aqui eu tenho 15.000 menos 10.000, me sobra 5.000. A hora que eu faço a divisão por 1.500, vou ficar com quem? Probabilidade 2.000 dividido por 1.500 vai ser quanto? Com 1,33. Menor ou igual a Z, que menor ou igual a quanto? 15.000 menos 10.000 dá 5.000. 5.000 dividido por 1.500 vai me dar 3,33. Tenho 0 aqui, eu tenho 1,3 aqui e eu tenho 3,33 aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, lá na minha tabela ele vai de 0 até um certo valor. Se vocês olharem aqui, ó, ele vai de 0, tá, sempre, até o valor que eu quiser. Ele não é esse aqui, número exato, tá? Aqui ele já tem uma somatória.
Então, eu vou fazer, a hora que eu pegar aqui, ele vai de 0 até esse valor. De 0 até esse valor. Então, como a tabela vai de 0 até esse ponto, o que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui, olha, de 0 até 3,33 e depois eu vou subtrair de 0 até 1,33. Aí o que acontece? Essa diferença vai me sobrar o que eu quero. Então eu vou calcular esses dois pontos aqui, a hora que eu faço a diferença me sobra esse valor aqui. Então é exatamente o que nós vamos estar fazendo aqui. Então eu vou pegar aqui, olha, esse valor aqui, ele vai ser probabilidade de 0, de meu Z está de 0 até 3,33. Aí você vai dizer, mas por que eu tenho sempre que pegar o maior menos o menor? Porque eu tenho que ter valor positivo. Probabilidade é sempre um valor positivo. Nunca vai dar valor negativo. E o que está abaixo de 0? A probabilidade é positiva. Tá? O espaço é diferente, ele é abaixo de 0, mas a probabilidade é positiva. Menos a probabilidade de 0, do Z está entre 0 e 1,33. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai lá na tabela e achar aqui, olha, 1,33. Aliás, 3,33. Aqui, olha, eu vou achar, deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu mudar aqui. Eu tenho 3, 3,1, 3,2, 3,3. Então, eu já sei que eu estou nessa coluna aqui, ó. Essa linha. Aí, essa coluna aqui, olha, é do 3. Então, vai ficar 3,33, eu preciso encontrar as duas. Então, eu venho aqui, olha, 3,30, 3,31, 3,32, 3,33. Esse valor aqui, olha, é o que eu estou procurando. Ok? É exatamente esse valor que me interessa. Então, eu vou lá, agora pegar esse valor que é 49,96. Aqui. Tá? E vou estar colocando aqui, olha. 0,49, já esqueci, 96. Menos, agora, eu vou lá buscar 1,33 na tabela. Bom, aqui esse pedacinho ele começa no 2, então 1 tá pra cá. Então, 1,30 tá aqui e o 0,3 está aqui nessa coluna, ou seja, eu preciso encontrar os dois. Então, eu tenho, olha, 1,30, 1,31, 1,32, 1,33. Então, tá aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou pegar esse valor e vou colocar lá o 0,4082. Eu vou estar colocando aqui e fazer a subtração. Então, aqui eu tenho 0,4082. Agora, eu vou fazer a subtração. Você viu que aqui, olha, ficou maior menos menor, isso aqui não vai me dar negativo de forma alguma. Então, eu não posso ter um valor negativo. Então, eu tenho 0,4996 menos 0,4082. Vai me dar 0,0914. Então, essa daqui é a probabilidade de eu ter. Ah, mas se eu quiser a porcentagem? Se eu quiser a porcentagem, eu venho ali e multiplico isso aqui por 100. Ele vai me dar 9,14%. É o que está aqui dentro, ó, nesse intervalo. Então, se eu for fazer o gráfico aqui, aqui eu tenho 0. Vamos supor que aqui eu tenho 1,33 e aqui eu tenho 3,33. Então, eu tenho esse intervalozinho aqui, que é o que eu tenho de interesse.
esse intervalo que é o meu interesse, esse intervalo ele é 0,0914 ou 9,14% de probabilidade do que eu quero. Então, a probabilidade dos meus depósitos estarem entre 12.000 e 15.000 é de 9,14%. 0,0914 ou 9,14%. Lembrando que a minha transformação é equivalente. Então, se eu acho A entre 0 e 1, né, quando a minha normal é entre 0 e 1, eu vou achar a probabilidade da minha normal estar entre, com a média 10.000 e desvio padrão 1.500. Vamos resolver mais esse item. Nesse caso aqui, eu quero maior que 20. Então, nesse caso, eu quero a probabilidade do meu x ser maior ou igual a 20.000. Bom, a minha média continua sendo 10.000, por esse caso, e o meu desvio padrão 1.500. Então, eu preciso fazer a transformação para a minha normal 0,1, que é eu achar o meu z aqui. No caso aqui, deixa de ser x e passa a ser z. Então, essa probabilidade que eu quero, ele vai ser quem? X maior ou igual a 20.000, que vai ser igual à probabilidade de z, deixa de x, ele passa a ser z, maior ou igual a quem? A 20.000. Que agora eu vou usar essa formulinha aqui para transformar, menos a média, que é 10.000, dividido por 1.500. Então, isso aqui vai ficar igual a quanto? Eu tenho lá 20.000 menos 10.000, eu tenho 10.000. Dividido por 1.500, vai ficar quanto? Aqui eu quero, então, a probabilidade de z maior ou igual a 20.000 menos 10.000 dá 10.000, dividido por 1.500, eu tenho 6,77. Eu preciso trabalhar, como eu quero maior, é como se eu tivesse aqui, ó. Se a gente for olhar aqui, eu tenho 0 aqui, eu tenho 6,67 aqui, eu quero maior que ele, eu quero esse pedaço aqui, ó, tudo vai embora para mais infinito. Então, eu tenho o todo, tá? Menos esse pedaço aqui, ó. Porque a hora que eu tirar esse pedaço, o que sobrar vai ser maior do que 6,67. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer isso aí, vai ser igual a probabilidade, vai ser igual a probabilidade do todo, que é meio, porque eu estou olhando de 0 para mais infinito, então ele é meio, menos a probabilidade do meu z estar entre 0 e 6, a probabilidade do meu z está entre 0 e 6,67. Bom, aí eu vou lá na minha tabelinha para calcular esse valor. Então, aqui eu tenho meio menos, vou lá na tabela. Mas aqui, ó, se eu chego 3,99 é o máximo que eu tenho, que já me deu meio, tudo que tiver daqui para frente vai ser meio. E se eu olhar 6,67, ele é maior que 3,99. Então, ele vai ser meia probabilidade. 6,67 eu tenho meio. Então, a minha probabilidade do meu x ou do meu z estar acima de 6,67 é de 0. Então, a probabilidade de eu ter um depósito acima de 20.000 é igual a 0, ou seja, algo que não existe. Então, se eu olhar isso aqui graficamente,
Eu tenho aqui, ó. Eu tenho 0 aqui. Eu tenho lá 6,67. Eu quero algo para cima. Só que já foi computado que até se eu pegar aqui, olha, vamos supor. Não, vamos supor diferente aqui. Que aqui ele seja 3,99 e o meu 6 vai estar lá no fundinho, 6,67. Praticamente zero essa probabilidade mesmo, porque já está bem próximo do eixo. E toda essa parte aqui, olha, já foi computada, que ele dá praticamente, deu 0,5% já aqui. Então, se eu tenho que tirar o todo para chegar no que está acima, né, desse valor para cima, eu não vou ter mais nada, porque ali ele já está praticamente zero, está praticamente junto com o eixo do zero. Aliás, do eixo do x. Se eu tenho lá o meu variância, eu vou calcular o meu sigma. Lembrando que o meu desvio padrão ele é igual a raiz quadrada da variância. Então, o meu sigma aqui ele vai ser a raiz quadrada de 36, que é 6. Como eu quero só o valor de z quando o meu x é igual a 18, nesse caso ele não está pedindo para eu calcular a probabilidade, então está pedindo para eu calcular z. Então, meu z vai ser 18 menos 25 dividido por 6, que é o desvio padrão. Aí eu tenho lá menos 1,17. Aqui, ó, nesse terceiro caso, seja x com os seguintes parâmetros: média 40 e aqui eu tenho a variância. Qual o valor de z para x igual a 44? Nesse caso, eu não quero a probabilidade, eu quero só fazer a transformação de x para z. Então, lembrando que a gente vai usar essa formulinha, que é z igual x menos a média dividido por desvio padrão. Eu não é dado o desvio padrão, eu preciso calcular o desvio padrão. Só lembrando vocês que o desvio padrão ele é a raiz quadrada da variância. Então, eu consigo calcular o desvio padrão de forma fácil, tendo a variância. E aí, eu tendo o x, que é 44, eu consigo fazer a conversão de x para z. Se eu sei que o meu desvio padrão ele é igual a raiz quadrada da variância, então, meu desvio padrão ele vai ser igual a raiz quadrada de 16, que é a minha variância. Logo, meu desvio padrão ele vale 4. Se eu tenho agora desvio padrão, eu tenho a média e tenho o valor de x, eu vou lá e vou calcular o valor de z. Então, meu x é 44, a minha média é 40 e o meu desvio padrão é 4. Meu desvio padrão é 4. Então, eu tenho 44 menos 40 vai dar 4, dividido por 4. Meu z vale 1. Bom, nesse caso aqui, agora já mudou um pouquinho, né? Então, lá, suponha que eu tenho lá uma distribuição normal 40 e 16. Então, aqui eu tenho a minha média. Aqui eu tenho a minha variância. Com a probabilidade de x pertencer no intervalo de 40 a 45, vamos construir o gráfico. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar, se eu preciso transformar o meu x em z. Legal? Só que aqui eu uso o meu desvio padrão, foi dado minha variância, então eu preciso calcular o meu desvio padrão, que ele é a raiz da minha variância, a raiz quadrada da minha variância. Logo, o meu desvio padrão vai ser quem? A raiz quadrada de 16, que é 4. Aí eu tenho lá, eu tenho 2x para estar calculando. Eu tenho x igual a 40 e tenho x igual a 45. Eu preciso calcular o z para os dois. Mas eu posso colocar direto na hora que eu vou calcular a probabilidade? Posso. Então, o que o exercício está pedindo? Que eu quero a probabilidade entre 40, do meu x está entre 40 e 45. Então, eu posso fazer isso direto. Tá? Então, eu tenho lá, vai ser minha probabilidade. Eu vou calcular, eu vou substituir por esse cálculo de z aqui o 40 e o 45. Então, o x é 40, a média é 40, vai ficar 40 menos 40 dividido por 4, que é o desvio padrão. Menor ou igual ao meu x, agora ele passa a ser z. Agora ele vai ficar, olha, 45, que é x, menos 40, que é z, dividido por 4. Desvio padrão. Então, aqui eu tenho 40 menos 40 é
0 dividido por 4, 0. Menor ou igual a Z. Aqui eu tenho 45 menos 40. Eu tenho 5. 5 dividido por 4. Então, aqui eu tenho 5. Aqui eu tenho 0, né? Pois 0 dividido por 4 deu 0. Aqui 45 menos 40 dá 5. Dividido por 4, ele vai me resultar em 1,25. Então, é essa a probabilidade que a gente vai querer, entre 0 e 1,25. Nesse caso aqui, olha, o que a gente vai fazer? Eu vou lá na tabela, eu sei tá 0, eu vou buscar 1,25 para encontrar essa probabilidade. Então, aqui, nesse ponto aqui, deixa eu só... Eu tenho lá 1,1. Ah, mas eu quero 1,25. Então, aqui eu preciso de 1,20. Então, tá aqui. Aí eu venho lá para 5. Ah, o 25 vai estar aqui. Então, tá nessa coluna, eu preciso unir as duas. Então, aqui eu tenho 1,20, 1,21, 1,22, 1,23, 1,24, 1,25 tá aqui, ó. Então, a probabilidade é 0,3944. Então, essa probabilidade que eu estou procurando vai ser 0,39, esqueci, 44, ou 39,44%. Então, a primeira parte está pronta. O que eu quero depois? Construir o gráfico. No meu original, ele está lá. Eu tenho lá minha média 40, 45. Então, se eu pensar que a minha média está aqui, que é 40... Eu quero em 40 e 45. Eu quero esse intervalozinho aqui. Aí, aquele que a gente consegue calcular a probabilidade de uma forma fácil, eu simplesmente fiz o quê? Eu joguei, não está muito bonito, deixa eu tentar ajustar ele aqui. Eu transformei entre a média 0, desvio padrão, a variância 1. Então, ele vai estar aqui, 0 é onde que eu tenho a medida. E eu tenho lá 1,25. 1,25. E é esse trecho aqui que eu quero de probabilidade. É essa probabilidade que eu quero. E as nossas contas aí disse o quê? Que eu tenho 39,44%. Que ele corresponde a esse intervalozinho aqui, tá? Então, esse intervalo aqui, ele tem a correspondência nesse aqui. Então, o mesmo ponto, então a probabilidade que eu quero, originalmente, que é de 40 a 45, é equivalente eu falar que eu tenho a probabilidade de entre 0 e 1,25, fazendo a transformação da normal, que é média 40 e variância 16, para padronizada. A normal padronizada, onde a média é 0, a variância 1. Então, aqui a probabilidade é de 39,44, tá? Agora aqui a gente tem alguns itens para estar calculando. Tem a normal 100, então eu vou ter uma normal com a média 100, a variância 25. Eu quero calcular, né, a probabilidade de construir o gráfico. O item A, que o x está entre 100 e 106. O item B, 89 e 107. O item C, entre 112 e 116. O item D, maior que 108. E o item E, menor que 90. Para resolver esse exercício, nós temos lá a média 100 e a variância 25. E aqui eu tenho no item A, eu quero o x entre 10, 100 e 106. Então, aqui eu sei que eu tenho, olha, a média, ela é 100. A variância, ela é 25. Então, meu desvio padrão, como ele vai ser a raiz de 25, ele vale quanto? 5. E aí, para eu calcular minha probabilidade quando o x está entre 100 e 106, eu preciso fazer a transformação do x para z usando essa formulinha. Então, no caso aqui que eu quero a probabilidade que está do meu x entre 100 e 106, vai ficar a probabilidade, eu tenho lá meu x que é 100, menos a média que é 100, dividido por 5,
Agora o meu x passa a ser z. Então, aqui depois eu tenho 6, que é o meu 106, que é meu x, menos 100, dividido por 5. Essa é a probabilidade que eu quero. Então, 100 menos 100 vai ser 0. 0 dividido por 5 vai dar 0. Meu z, 106 menos 100 vai me dar 6. 6 dividido por 5 vai me dar 1,2. Então, o que eu quero, eu tenho lá, se eu for olhar aqui, eu vou lá na probabilidade, lá na tabelinha, eu vou pegar entre 0 e 101,2, ou seja, 1,20, né? Então, ela vai ser o primeiro momento. Então, eu tenho 1 ponto, tem 1 aqui, 1,1, 1,2. Como é 0, então eu vou pegar esse valorzinho aqui, ó, que é 1,20 ou 1,2, que vai ser 0,3849. Então, ele vai ser 0,3849 ou 38,49%. Se eu for olhar o gráfico quando a gente faz, a gente costuma fazer só da normal padronizada. Não fica retinho, redondinho, bonitinho, mas dá para entender, né? Entre 0 e 1,2, 1,2 vamos supor que esteja aqui, é isso que eu estou calculando. É essa probabilidade aqui que eu estou calculando, tá? Nesse intervalo aqui, ó. Que aqui ele vai me dar 38,49% ou 0,3849. Ah, mas o meu original? O meu original, eu estava lá com o meu gráfico. Não consigo fazer bonitinho, lindo, maravilhoso. Mas eu tenho lá entre 100 e 106. É esse intervalo que eu quero. Esse daqui, ele é o mesmo correspondente entre 0 e 1. Eles são equivalentes. Então, essa probabilidade aqui é de 38,49%. Então, agora nós vamos para o item D, que ele mantém também a média 100 e a variância 25, logo o desvio padrão, que nós já calculamos, ele é 5. E agora eu quero, a probabilidade do meu x está entre 89 e 107. Esses valores eu vou precisar transformar ambos em z, né? Buscar o correspondente para z. Então, eu tenho lá que a minha probabilidade de 89, meu x está entre 89 e 107, ele vai ser o equivalente. Aí eu tenho lá 89, que é meu x, menos a minha média, que é 100, dividido por 5. Agora que meu x passa a ser z. 107, que é meu x, menos 100, que é minha média, dividido por 5. Então, no caso aqui, eu tenho 89 menos 100, vou ter menos 11, dividido por 5. Então, eu vou ter menos 2,2, 2,2. Meu x passou de ser z. 107 menos 100, aqui ele vai dar 7. 7 dividido por 5 dá 1,4. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um gráfico para vocês, só para entender, para a gente ir lá na tabela e buscar. Eu tenho aqui, olha, minha média 0. Eu tenho lá um ponto que ele é menos 2,2, então ele está aqui. E 1,4. 1,4 ele estaria aqui. 1,4. Então, o que eu quero, ele está nesse intervalo aqui, ó. Nesse intervalo todo aqui. A probabilidade que eu quero é esse intervalo aqui. Bom, então, o que eu vou fazer aqui? Se eu tenho de menos 0,2 até 1,4... se eu posso calcular esse intervalo mais esse. Porque aqui ele tá, eu tô para a parte negativa, ele vai até 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar calculando a minha probabilidade de menos 2,2, né, x,
é Z, T0, mais a probabilidade de 0, o meu Z está entre 0 e 1,4. Ah, mas a minha probabilidade pode dar maior que meio? Ela pode dar maior que meio porque ela pode chegar até 1. Então, ela pode ultrapassar de meio. O que não pode ultrapassar de meio é se eu tiver de 0 maior que 0, ela chega até meio. Menor que 0, ela só tem meio. Mas se eu somar, pegar parte que é menor que 0 e parte maior que 0, eu posso fazer isso, tá? Então, aqui, olha, o que eu tenho que fazer? Esse pedacinho aqui, que ele é negativo, menos 2,2 até 0, ele é igual, tá? Se eu olhar lá na tabela, ele vai ter o mesmo valor de eu calcular minha probabilidade de 0 até 2,2. Então, essas probabilidades são iguais. Então, a hora que eu for na tabela, eu vou pegar 2,2, vou fazer de 0 até 2,2, mais, depois eu vou pegar de 0 até 1,4, porque aí eu estou pegando exatamente essa parte negativa aqui, que na tabela só tem valores positivos, porque como elas são simétricas, os valores são iguais. E depois eu vou somar com 0,4. Quanto vai dar? A gente vai descobrir agora. Então, eu venho na tabela 2,2. 2,2 está aqui, mas é 2,2 vezes o 0, então eu tenho esse valor aqui, ó. Então, é esse valor que a gente vai estar somando. Então, vai ser 0,4861, então aqui eu tenho 0,4861, mais, agora eu vou de 0 até 1,4. Então, eu vou pegar aqui, olha, 1,4. 1,4 tá aqui, ó. Então, eu tenho esse valor aqui, ó. 41,92. Então, mais 0,4192. E aí, eu vou somar para ver quanto que vai me dar isso. Tá? Não sei o valor dessa probabilidade ainda, né? Então, somando 0,4861 mais 0,4192, eu vou ter 0,9053. Ou seja, né? 90% e 90,53%. Olha, nesse daqui, o que eu quero? A probabilidade que meu x esteja entre 112 e 116. A minha média é 100. A minha variância é igual a 25. Logo, o meu desvio padrão é igual a 5. Então, no caso aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Eu vou fazer a transformação do meu x para z. Então, eu vou ficar lá, usando sempre essa formulinha. Então, vai ter x, que é 112, menos 100, que é a média, dividido por 5, que é o desvio padrão. Menor é igual, agora vai ser meu z, que menor é igual ao valor de transformar de novo, 116, menos 100, que é minha média, dividido por 5. Então, aqui vai ficar igual 112 menos 100, aqui vai dar 12. 12 dividido por 5 vai me dar 2,4. O meu x agora é z, né? Eu não posso mais escrever de x. 116 menos 100, que vai dar 16. 16 dividido por 5, ele vai me dar 3,2. Agora, aqui, o que eu vou fazer? Se a gente for vir aqui já no gráfico, depois a gente só vem aqui e coloca o valor, tá? Eu transformei em 0 e 1. Então, eu transformei 0 e 1, então a minha média está aqui. Eu tenho lá 2,4 e 3,2. Então, o que eu quero? Eu quero esse pedaço aqui, ó. Se eu quero esse intervalo aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, olha, de 2 até 3,5,2, menos de 0 até 0,4. Então, esse pedaço aqui, olha, que sobrar é o que me interessa, é a probabilidade que eu estou procurando. Então, como que a gente vai fazer aqui, olha? Eu vou pegar o maior menos o menor, então vai ser igual a probabilidade de 0. Meu z vai estar entre 0 e 3,2, menos a probabilidade do meu z estar entre 0 e 2,4. Porque eu sempre vou pegar o maior menos o menor para pegar o que está no meio. E aí a gente vai lá na tabela para procurar esses valores aqui. Então, 3,2, ele vale
Eu tenho 3,2, está aqui. 3,2 eu tenho esse valor aqui, que é 49,93. 49,93. Menos a probabilidade agora de 0 até 2,4. Então, a gente vai lá na tabela de novo buscar essa probabilidade aqui, que agora é 2,4. Então, tá aqui, olha, 2,4, tá aqui, é esse valor aqui, ó. Então, eu tenho 49,18, 0,4918, é o valor que a gente está procurando. 0,4918. Então, a probabilidade que eu estou procurando vai ser o resultado dessa diferença. Então, eu tenho 0,4993 menos 0,4918. Vai me resultar em 0,0075. Isso. Que é igual, se eu fizer multiplicar por 100 para eu achar a minha probabilidade de 100, 0,75%. Né? Então, é 0,0075 ou, né, 0,75%. Então, esse pedacinho aqui, ele é 0,0075 ou 0,75%. Aqui a gente faz um pouquinho maior, mas na verdade ele é pequeno, né? É uma tirinha ali de probabilidade entre os dois que não é tão grande. Então aqui eu tenho o D, eu tenho a probabilidade. Eu quero a probabilidade de x maior ou igual a 108. Então o que eu tenho aqui, olha. Eu tenho a minha média igual a 100, tá? A minha variância de 25, logo, meu desvio padrão é 5. Eu quero x maior que 108, então vamos lá fazer a substituição. Só que agora ele vai passar a ser z, maior é igual a quanto? A 108 menos 100 dividido por 5. Então, o meu P ele vai ser z maior ou igual a 108 menos 100, que ele vai dar 8, dividido por 5, 1,6. Então, vamos lá enxergar aqui graficamente. Então, o que eu tenho? Eu tenho 0 aqui, eu tenho 1,6, vamos colocar que 1,6 seja aqui. Então, eu quero maior, certo? Eu quero tudo isso daqui, ó. Quero maior. Então, eu quero essa parte. Bom, mas aqui o que eu tenho? Eu tenho todo que é 0,5 e na minha tabela da normal eu só vou calcular de 0 até 1,6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o todo e vou tirar esse pedacinho aqui, ó. O que sobrar é a minha probabilidade que eu estou procurando. Então, eu tenho meio menos a probabilidade do meu x, ele está entre... Aliás, meu z está entre 0 e 1,6, que é o que me fornece a tabela. Então, a tabela ele sempre me fornece a probabilidade de z estar entre 0 e um determinado valor. No caso aqui, como eu quero maior que 1,6, eu quero esse restante aqui, ó. Eu quero esse restante aqui, ó. Então, eu preciso do todo, que é 50, menos a probabilidade de do meu z estar entre 0 e 0,6. Então, eu vou lá na tabela agora, buscar qual é a probabilidade do meu z estar entre 0 e 1,6. Então, aqui eu já sei que eu tenho meio, que é o todo, né, menos esse valor. 1,6 na tabela, ele vai estar, 1,6 ele está aqui. Então, é esse valor que eu quero, 44,52. É esse valor que eu quero. Então, eu tenho meio menos a probabilidade de 0, meu z está entre 0 e 1,16, ele é 0,4452. Fazendo essa subtração, eu tenho a probabilidade que me interessa. Então, a probabilidade que me interessa é meio menos 0,4452, que vai ser 0,0548
ou 5,48%. Então, esse pedaço que eu quero aqui, que eu estou procurando, ele é 0,548 ou 5,48%. Então, olha, nesse caso aqui, esse aqui já foi feito, agora eu quero a probabilidade de x menor que 90%. 90. Então, eu tenho, olha, que a minha média ali é 100, a minha variância é 25, o meu desvio padrão é 5. E eu quero a probabilidade do meu x ser menor ou igual a 90. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai transformar o x em z. Então, eu tenho o meu z menor ou igual, aqui eu tenho lá, olha, 90 menos 100 dividido por 5. Então, aqui eu tenho 90 menos 100, eu tenho menos 10. Então, eu vou ter a probabilidade do meu z ser menor ou igual a quem? Ah, eu tenho menos 10, né? Porque 90 menos 100 é menos 10. Dividido por 5 é 2. Então, se eu olhar aqui, vamos construir o gráfico. Aliás, né? Menos 2. É que eu já pensei na parte contrária, mas perdoe, tá? Então, eu tenho lá, olha, menos 10 dividido por 5, menos 2. Estou construindo o gráfico. Por que eu pedi para vocês construírem o gráfico? Porque na hora que a gente constrói o gráfico, a gente consegue ter uma visão melhor do que a gente tem que calcular. De como a gente fazer isso. Então, se eu tiver o gráfico, ele vai estar assim. Bonitinho, que o meu não fica, mas acho que dá para entender. Aqui eu tenho 10, 0. Vamos supor que eu tenho aqui, olha, 2. O que eu quero? Eu quero esse pedacinho aqui, eu quero menor que menos 2. Menor que menos 2 é isso aqui, ó. Tá? Ele é menor que menos 2. Ou seja, é como se ele fosse, se eu dobrar no gráfico, ele é o equivalente a ser maior que 2. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Olha, o todo, que é meio, menos esse daqui, olha. Então, aqui eu tenho o equivalente, né? Aliás, menos esse não. É esse aqui que eu quero, né? Então, eu vou fazer, para eu achar esse que eu quero, eu vou tirar esse daqui, ó. Então, nesse caso aqui, eu vou calcular a probabilidade, eu vou lá na tabela, eu vou buscar a probabilidade do meu z está entre 0 e 2, tá? Porque eu vou pegar ele para a parte, lá na tabela já está positivo. Tá? A hora que eu faço subtração, eu vou ter exatamente esse aqui, que é o que eu quero. Então, o valor que eu quero é menor que menos 2, então esse pedacinho. Eu vou pegar o todo e vou subtrair de x do meu z está entre 0 e 2. Ou, se eu pensar, eu vou pegar assim. Eu posso pensar assim também, ó. Eu tenho a minha probabilidade que eu quero encontrar, tá? Vai ser essa daqui, do meu x, do meu z está entre menos 2 e 0, tá? Vamos pegar aqui o todo primeiro, né? Então, eu sei que eu tenho lá um meio, porque é o todo, toda a probabilidade, eu tenho menos. A probabilidade do meu z está entre menos 2 e 0, que é equivalente, tá? Aí eu estou calculando, agora que eu vou olhar lá na tabela, a probabilidade do meu z está entre 0 e 2. Porque na tabela eu não tenho o valor deles negativo. Por quê? Porque ele é simétrico. Então, o mesmo valor que eu vou ter aqui, olha, entre 0 e menos 2, tá? Isso aqui é equivalente, eu vou colocar, tá? Então, ele é equivalente eu calcular entre 0 e 2. Porque, na realidade, essa probabilidade aqui é de menos, do meu z está entre menos 2 e 0. Mas é equivalente eu calcular entre 0 e 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na tabela, eu tenho meio aqui. Eu vou lá na tabela e vou procurar a probabilidade de 2. Então, aquela probabilidade de 2 é o valor que eu estou buscando aqui, que é o mesmo de menos 2, tá? De 0 até menos 2. Então, o 2 aqui na tabela
Eu tenho ele aqui, ó. Então, seria essa daqui que eu quero. Essa é a minha probabilidade aqui que eu quero. É essa probabilidade que eu quero. De 0,4772. É essa probabilidade que eu quero. Ok? Então, eu vou lá agora e vou fazer o cálculo com essa probabilidade ali que eu acabei de procurar na tabela. Então, aqui eu tenho a probabilidade 0,4772. Vou fazer a subtração aqui. Meio menos esse valor. Então, meio menos 0,4772 vai me fornecer 0,0228, ou seja, eu tenho lá, multiplicando, quando a gente vai fazer em probabilidade, eu posso deixar ele em decimal ou em porcentagem. Então, nesse caso, é 2,28%. Então, esse pedacinho aqui vai ter a probabilidade de 0,02228 ou 2,28%.